Existe uma pergunta incômoda que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. E se a vida que você está vivendo não for realmente a sua? E se, em algum momento do caminho, você começou a carregar pesos que nunca foram seus? Expectativas que não nasceram dentro de você, medos que foram plantados por outras pessoas, hábitos que surgiram sem que você percebesse. Vamos imaginar uma pescadora chamada Helena. Helena cresceu no mar. Todos os dias ela saía com seu pequeno barco, enfrentando o vento, o sal e as ondas imprevisíveis. Durante anos ela acumulou redes antigas, rasgadas, pesadas. Algumas já não serviam para nada, mas continuavam ali, ocupando espaço no barco. Até que um dia veio uma grande tempestade. O barco ficou pesado demais. As ondas batiam com força. E naquele momento Helena percebeu algo simples e poderoso. Se ela não jogasse aquelas redes velhas ao mar, o barco afundaria. Então ela começou a cortar as cordas e lançar tudo aquilo que já não servia para nada dentro do oceano. Quanto mais redes ela jogava fora, mais leve o barco ficava. A vida é exatamente assim. Muitas vezes não é a falta de capacidade que impede você de chegar longe. É o peso desnecessário que você continua carregando. Agora observe com atenção. Talvez algumas dessas redes também estejam dentro do seu barco. O medo da opinião dos outros. Poucas correntes são tão fortes quanto essa. O julgamento alheio se infiltra na mente como um parasita silencioso. Você deixa de falar o que pensa, deixa de fazer o que sente, deixa de seguir seus próprios caminhos apenas para evitar olhares de reprovação. Mas existe uma verdade simples que o estoicismo nos lembra. Você nunca terá controle sobre o que os outros pensam. Nunca. Então gastar energia tentando agradar a todos é como tentar controlar o vento. A libertação começa quando você aprende a dizer não, mesmo que seja apenas dentro de si. Quando você começa a valorizar o seu próprio julgamento mais do que as expectativas do mundo. 2. As relações tóxicas. Existem pessoas que entram em nossa vida para somar. Mas também existem aquelas que drenam energia como um buraco invisível no fundo do barco. Pessoas que criticam constantemente, que diminuem seus sonhos, que se alimentam do seu tempo e da sua atenção. Muitos permanecem nessas relações por culpa, por obrigação social, por medo de parecerem frios. Mas a verdade é simples. Nem todas as pessoas foram feitas para permanecer em nossa jornada. Algumas apenas passam. E eliminar relações tóxicas nem sempre exige confrontos dramáticos. Às vezes é apenas reduzir a disponibilidade, criar distância, priorizar a própria paz. 3. Os hábitos autodestrutivos. A vida raramente é destruída por grandes decisões erradas. Ela se desgasta lentamente por pequenas ações repetidas todos os dias. Acordar e imediatamente mergulhar no celular. Alimentar distrações constantes. Permitir que a mente seja bombardeada antes mesmo de respirar pela manhã. Esses hábitos funcionam como gotas de água perfurando uma rocha. A mudança verdadeira não exige revoluções gigantescas. Ela começa com consciência. No momento em que você percebe um hábito que te enfraquece, existe uma escolha simples. Parar, respirar, redirecionar sua atenção. Pequenos ajustes silenciosos, repetidos ao longo do tempo, tem o poder de transformar uma vida inteira. 4. O desejo de controlar tudo. Talvez essa seja uma das maiores prisões mentais da vida moderna. A ideia de que precisamos prever cada detalhe do futuro, planejar cada resultado, garantir que nada saia do controle. Mas o mundo não funciona assim. O clima muda. As pessoas reagem de maneiras inesperadas. As circunstâncias se transformam. Quando tentamos controlar o incontrolável, nasce a ansiedade. Os filósofos estoicos ensinaram algo libertador. Existem apenas duas categorias na vida: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Quando você solta o que não está sob seu controle, sobra energia para cuidar da única coisa que realmente importa: suas escolhas, suas ações, sua postura diante da vida. 5. Expectativas irreais. Vivemos em uma era que exige perfeição constante. Corpos perfeitos, carreiras perfeitas, felicidade constante. Mas essa expectativa é uma armadilha. Ela transforma cada pequeno erro em um fracasso gigantesco. Cada imperfeição
em uma prova de inadequação. Talvez seja a hora de fazer uma limpeza mental. Assim como alguém organiza um guarda-roupa e descarta roupas que não fazem mais sentido, você também pode descartar expectativas que não pertencem a você. A vida não exige perfeição, ela exige presença. 6. A necessidade de sempre ter razão. Para muitas pessoas, cada conversa se transforma em um campo de batalha. Elas precisam provar que sabem mais, precisam vencer discussões, precisam ter a última palavra. Mas essa necessidade nasce do ego, não da sabedoria. Os estoicos compreendiam algo profundo. A verdadeira força está em saber quando não vale a pena lutar. Às vezes a maior demonstração de inteligência é simplesmente ouvir, permitir que o silêncio encerre uma discussão inútil. A paz que nasce desse gesto é infinitamente mais valiosa do que qualquer vitória momentânea. 7. O ruído digital. Nunca na história da humanidade a mente esteve tão exposta a estímulos constantes. Notificações, mensagens, vídeos, comparações intermináveis nas redes sociais. Existe até um medo moderno chamado medo de ficar de fora. Mas essa avalanche de estímulos cria um efeito silencioso. Ela sequestra sua atenção e fragmenta sua mente. A solução não precisa ser radical no início. Comece desativando notificações que não são essenciais. Pare de seguir aquilo que não acrescenta nada. Permita que o silêncio volte a existir. No silêncio, a mente se reorganiza. No silêncio, você volta a ouvir a própria consciência. 8. Os pensamentos negativos. Eles chegam sem serem convidados. Uma lembrança incômoda. Uma insegurança antiga. Um cenário catastrófico criado pela imaginação. Se você alimentar esses pensamentos, eles crescem. Se você discute com eles, eles permanecem. Os estoicos propunham uma estratégia diferente. Observe o pensamento, mas não se identifique com ele. Assim como você ignora uma mosca que entra em uma sala, você também pode permitir que certos pensamentos simplesmente passem. Com o tempo você percebe algo poderoso. Pensamentos não são fatos. São apenas interpretações momentâneas da mente. 9. A desordem física e mental. O ambiente em que você vive influencia diretamente a forma como sua mente funciona. Objetos acumulados, papéis espalhados, espaços desorganizados. Tudo isso cria um ruído invisível que consome energia mental. Quando você começa a organizar seu espaço, algo curioso acontece. A mente também começa a se organizar. Descartar o que não é usado, limpar o ambiente, criar espaços mais simples. Essas pequenas ações produzem uma sensação imediata de clareza e leveza. 10. As comparações desnecessárias. Essa talvez seja uma das armadilhas mais perigosas da vida moderna. Você olha para a vida de outras pessoas e acredita que está atrasado, que deveria estar mais longe, que está ficando para trás. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você está comparando os bastidores da sua vida com o palco da vida dos outros. A única comparação que realmente importa é com quem você era ontem. Se hoje você tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de coragem, um pouco mais de disciplina, então você já está avançando. Gratidão pelo próprio progresso silencia a voz da comparação. E quando essa voz se cala, o caminho fica muito mais claro. Lembre-se da pescadora Helena. O barco dela não afundaria por causa do mar. Ele afundaria por causa do peso que ela insistisse em carregar. Talvez hoje seja o dia de você olhar para dentro do seu próprio barco. Quais redes velhas ainda estão ocupando espaço na sua vida? Quais pesos você continua carregando sem perceber? Porque a verdade é simples. Você não precisa se tornar alguém novo para viver melhor. Às vezes tudo o que precisa fazer é soltar aquilo que nunca deveria ter carregado. E se você chegou até aqui, faça algo simbólico agora. Declare para si mesmo, com convicção: a minha vida é minha, e a partir de hoje, sou eu que assumo a direção.